Olá, amigos. Vamos aqui à nossa análise de fechamento do pregão desta sexta-feira, dia 25 de agosto. Ibovespa caindo aí quase 1% no pregão de hoje, gerando um sinal negativo que eu vou comentar já já. Poderia entrar melhor no final de semana, né? Mas enfim, eu vou falar mais a respeito sobre esse sinal. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, e já peço para que você se inscreva aqui gratuitamente no nosso canal no YouTube, Dalto Vieira Investe. E também aproveite ao máximo todo o conteúdo existente aqui no canal, fique antenado para os novos conteúdos, né? Aula semanal. Amanhã eu vou ter a imersão, então aqui na parte do link aqui embaixo tem um link, se você ainda assistiu essa análise hoje, dá tempo de ainda você ir lá e se inscrever para a imersão de análise técnica para este sábado e domingo. Estaremos juntos aí ao vivo e a cores durante todo o final de semana. Lembre-se que toda terça às 19 horas a gente tem aula aqui no canal e também todos os dias, 2 salas ao vivo aqui para vocês, essa análise de fechamento. Então curte aí o conteúdo. Vou rodar aqui a vinheta da análise de fechamento pregão. Na sequência, já aproveito para deixar o like e na sequência a gente começa a análise aí do Ibovespa. Então vamos lá, deixou aí seu like, seu joinha, agradeço já de imediato. Ibovespa, queda de 0,94%, pode mudar um pouco, a gente está dentro do leilão de fechamento nesse momento, só que olha só, estamos num momento bem importante para o índice. Aqui no gráfico semanal, ele perdeu a mínima lá do fundo anterior, vou colocar até do lado de cá para ficar mais claro, perdeu a mínima desse fundo anterior, veio para baixo da média, fechou abaixo da média, tentou voltar para cima da média, superando por pouquinho aqui a máxima da semana passada, mas terminou a semana fechando abaixo. Podemos ainda ter na semana que vem isso aqui? Podemos. Só que vai ser importante o pregão de segunda e terça-feira aqui para o índice Bovespa. Por quê? Porque no gráfico diário, depois de 2 candles muito fortes para cima, que anula ali uns 6 para baixo, supera as máximas dos 6 últimos candles, desse movimento aqui para baixo, e volta para cima dessa região aqui, ó, região de esse fundo e esses fundos aqui anteriores, essa região que foi bem testada, fechou aqui em cima, beleza, sinal positivo, candle de força, barra importante, só que aí na sequência já tem esse candle, ok, ainda podemos ter a continuidade de movimento de subida, só que o pregão de hoje, ele gera essa barra aqui para baixo. O que ela representa aqui? Pegando as variáveis, ela faz um fechamento para baixo novamente das médias aqui, faz fechamento abaixo da média, ela gera um fechamento de novo abaixo da região que era anterior de suporte, que era para funcionar como suporte, novamente, depois que voltou para cima, não conseguiu, anula o candle que voltou para cima dos níveis de resistência, então não é um sinal legal. Pelo gráfico diário, é um sinal de topo e não é um sinal bom. O que é, eu falo assim, que está num momento importante? Porque se eu pego desço um tempo gráfico, venho para o gráfico de 105 minutos, a gente tem aqui um movimento de subida que anula toda uma tendência aqui para baixo, um movimento forte de subida, e esse movimento de queda desses 2 últimos pregões, ele ainda basicamente ele é a retração de 61,8%, está num ponto importante. Por isso que é importante o pregão da segunda-feira. Porque se a gente tiver a perda da mínima do pregão de hoje, aí sim aumenta a probabilidade da gente realmente ver o Ibovespa continuar afundando ali, olhando para o gráfico semanal. Deixa eu tirar aqui, ó. Vamos para o gráfico semanal do Ibovespa continuar escorregando aqui para níveis de suporte mais baixos. Tá? Então, por exemplo, quais são os níveis de suporte mais baixos para o índice Bovespa? Dá para pegar aqui uma projeção aqui de queda dessa subida e revertida aqui, 111.407, depois 108.832. São os 2 níveis aí de suporte que o Bovespa pode buscar nesse atual movimento de baixa do gráfico semanal. Para mudar essa expectativa, qual o principal sinal para o Ibovespa aqui no 61,8% dos gráficos 105 minutos, subir e gerar o pivô de alta. Aí sim a gente teria uma expectativa mais positiva de projeção de alta, de uma expectativa de ver o índice Bovespa não só no 120 mil,
720, mas lá em cima, na faixa 122,350, que seria a projeção de 100% de um pivô de alta que seria formado nessa região aqui. Então, enfim, para mais detalhes aí sobre tudo isso aqui que eu estou abordando, sobre essas variáveis, para você ter esse entendimento melhor, participe aí através do link abaixo, ainda dá tempo. Da nossa link abaixo, tem aqui também o QR Code, link aqui na descrição, tem o QR Code também. Você pode participar da nossa imersão que começa amanhã às 9 horas, nesse sabadão. Então aqui, o cenário, o sinal que deixou no pregão mais negativo e a forma como começou a subida no GC, olhando até para o gráfico 60 minutos, não foi forte não. Não começou forte. Então segunda-feira vai ser bem relevante para o índice Bovespa, porque gerar esse sinal de topo aqui, um pivô de baixo no G60, aumenta a chance de queda aí para o índice. Seguindo aqui para a gente falar do mini índice, no mini índice pregão de hoje também, ó, pancada para baixo, quem foi forte para cima já voltou muito forte para baixo. Nesse momento aqui a gente está dentro também de uma expectativa um pouco mais negativa. Ó, 60 minutos, ó, fraquinho para subir, se aproximou da média, gera um candle de baixo, se perder essa mínima aqui, aumenta a probabilidade de ter algo para baixo. Então, abriu caindo na segunda-feira, o foco maior é buscar a operação na ponta vendedora. Para compra, se abrir subindo e olhe lá. O ideal seria trabalhar aqui, vou pegar até o gráfico aqui de 5 minutos, ó. O ideal seria abrir subindo, volta forte aqui para cima dessa região e passa a proporcionar sinalizações de alta já acima dessa região. Isso aqui passa a funcionar como patamar de suporte, ali uma região pelo menos de 117,950. Seria mais interessante, mas por enquanto não gerar sinal de alta, o foco seria um pouquinho mais para a ponta vendedora no mini índice. A partir de segunda-feira, lembrando, a partir das 8h45 estaremos juntos. E o dólar? Dólar em cima de um patamar de suporte, só verificar aqui a questão do ajuste, tirar o ajuste, em cima do patamar de suporte dos 360, dos 860, desculpa. Depois disso tem a região de 836,5 aqui, a região do gap. Bateu lá, superou essa máxima, ok, temos um sinal de alta, mas foi fraco o dia de hoje. O dia de hoje é isso, caindo aí 0,17% por enquanto. Precisa realmente gerar algo mais relevante para cima aí no dólar. Se eu pegar um gráfico aqui, reduzindo aí o tempo gráfico, ó, subiu fraco, também está tentando cair mais fraco. Se abrir subindo na segunda-feira, fazer algo diferente do que fez hoje, né? Foi lá em cima, oscilou e ficou aqui de lado. O ideal é que o dólar venha, para pensar em compra, o dólar venha trabalhar acima no patamar de 891, 890, e aí passe a proporcionar sinalizações de alta, por exemplo, 5 minutos fundo ascendente, pivô de alta acima desse patamar, desse nível de preço. Abriu caindo, vou pegar o gráfico de 60 minutos, ó, tá gerando sinal de alta. Se reverter aqui esse sinal de alta, vir aqui para baixo, aí a gente olha um pouquinho mais para a ponta vendedora no dólar. Enquanto o dólar está gerando um sinalzinho de fundo, o índice está gerando um sinal de topo pelo gráfico 60 minutos. Então, por enquanto, o índice está terminando o pregão, apontando um pouquinho mais para baixo, para buscar venda ali preparando um pouco mais para venda no próximo pregão. E o dólar um pouquinho mais para compra, só que, lembrando, vamos aguardar aí a segunda-feira, a partir de 8h45, a gente atualiza essa informação aqui para vocês e a gente fica junto até às 12 horas no pregão de segunda-feira. No gráfico do DI, contrato F25, fundo ascendente. Ele anulou aqui, primeiramente, essa tendênciazinha de baixa, ficou com a tendência indefinida e agora gera um fundo ascendente. Para montar aí um cenário mais positivo, tem que romper essa região. O que seria ideal é romper tudo isso aqui, tá? Eu já comentei isso em outra análise de fechamento, que é isso aqui, ó, essa região. Ideal seria justamente, ó, rompe aqui, faz aqui o pivô de alta, gera uma nova tendência de alta de curto prazo, inclusive rompendo essa região aqui seria um indício um pouco mais positivo de recuperação aí do DI, uma nova tendênciazinha de alta de curto prazo para o DI. Por enquanto, indefinida, mas com a sinalização de alta no gráfico diário de um fundo ascendente. Ações, PETR4. Deixa eu colocar aqui a questão do ajuste novamente. PETR4, nós temos aí um ativo que perdeu a mínima do pregão anterior, então um grande candle de alta, candle de definição e em vez de ser de alta, ele foi de baixa. Gerou um sinal de topo. A tendência é de alta, mas gerou um sinal de topo. Uma nova perda de mínima na segunda-feira aumenta a probabilidade da Petro voltar para testar essa região aqui de antiga resistência, suporte, inclusive com gap de alta. Então, uma região que começa ali na faixa dos R$31, número redondo, e vai até um patamar de R$30,60, a zona de suporte mais importante. Buscando venda aqui, até me perguntaram lá no meu perfil no Instagram, você pode acessar meu perfil no Instagram ou da Dalton Vieira, você pode pegar aqui, dá para buscar uma venda, então, não é um ativo, dá para até buscar essa venda, mas é um ativo que está mais forte do que a média. Ibovespa já girou topo, descendente, enfim, já girou mais um candle de baixa, que a Petro
oscilou um pouquinho abaixo da mínima do pregão anterior, ainda está dentro de uma tendência de alto de curto prazo, então é uma operação contra a tendência, com risco um pouco maior e suporte, nível de suporte muito próximo. Tá? Então não vejo ainda tão interessante a peça já para a ponta vendedora. Mas, enfim, a operação pode dar certo. De maneira geral, tendência de alta no gráfico diário, no gráfico semanal, gráfico mensal, ativo alinhado para cima. E para buscar uma nova entrada de curto prazo, é isso. Se corrigir aqui, gerar sinal de alta, aí beleza, aí entraria um pouco mais buscando aí uma compra nessa ação. Vale 3, a ação caiu hoje aí 0,21%, está dentro do movimento para baixo, expectativa maior de perder essa região, de buscar uma região na faixa dos R$60 até os 58,89, zona de suporte. Para mudar essa característica negativa que ela tem que voltar para cima dessa região. Aqui ficou como se fosse o chamado bebê abandonado, né? Aquele candle que gera um gap por um lado e tem um gap aqui do outro, aumentando a probabilidade de queda do preço. Então a Vale, nesse momento, tem um viés mais de baixo, não seria um ativo que eu estaria interessado em compra, pode até subir, mas não seria o ativo que eu estaria interessado em compra. Depois da Vale 3, eu vou falar aqui, lembrando que a Vale terminando a semana ali em leve alta de 1,39%, ainda assim respeitando em termos de fechamento a região de um fundo anterior como resistência. CIRI 3, recomendação de venda aí no pregão de hoje, a ação caiu aí 2,65%, eu recomendei essa venda, depois já fez aqui um topo descendente, daria até perfeito ter feito essa venda no pregão já passado. Tá? Recomendei venda tentando pegar um movimento aqui para baixo, para a região aqui de suporte, até um pouco mais abaixo do que esse patamar, mas enfim, todos os dados dessa operação estão lá dentro do aplicativo DV Invest, que você pode conferir qual o preço de entrada, objetivo, stop, risco da operação, mas temos essa venda aberta em CIRI 3. Eu também recomendei venda em Local Web já tem um tempinho, né? Ela foi lá embaixo, gerou mais do que uma relação de retorno de 1 para 1, foi lá, ficou a 1 centavo. Isso mesmo. 1 centavo do stop da operação. Nos dois pregões, bateu no 1 centavo do stop, não acionou stop. E nesse pregão gerou um candle muito forte de baixo, voltando para baixo da média, topaço descendente, voltando a fechar acima da base desse suporte. Então, enfim, o mais provável, se eu tivesse de fora, provavelmente buscaria uma venda aqui com stop acima da máxima desse candle. Então, vamos ver se ela dessa vez ela resolve andar aqui. E agora, vamos para o stop ou vamos para o objetivo dessa operação, mas o sinal aqui realmente aponta um pouquinho mais para baixo. Lógico que se ela resolver acionar o stop, ela teremos aqui um pivô de alta e uma chance maior de retomar a tendência quando ela principalmente romper essa região aqui. O próximo ativo a ser falado depois de Local Web, uma venda também que eu recomendei de B3SA3, recomendei no pregão de ontem, topo descendente, ação aí com expectativa maior de queda, pregão de hoje, queda de 1,46%, não tem nenhuma mudança em relação a o objetivo aí dessa operação, stop, ainda nenhum tipo de mudança aos dados que foram já comentados lá dentro do aplicativo, da recomendação que está dentro do aplicativo DV Invest. Vamos falar aqui agora das ações que vocês solicitaram nos comentários da análise de fechamento de ontem, começando aqui pelo YouTube 4, que no pregão de hoje, daria até também para ter feito venda aqui, hein? Essa perda de mínima. YouTube 4, topo descendente, bateu ali nas médias, fechou acima, volta para baixo, perdeu a mínima desse candle, topo descendente, chance maior de poder ter algo mais para baixo em YouTube. Está ali entre as médias e em cima de uma zona de suporte do gráfico semanal, ou seja, que não chama tanta atenção de relações com retorno no papel, mas de maneira geral não tem sinal de compra. O caminho mais provável seria oscilar aí abaixo dessa região de fundo, 26,54, testar um nível de suporte mais abaixo no semanal, faixa dos 26,32, que é um pouco abaixo aqui, ou mesmo essa região de dois fundos anteriores do gráfico diário, aqui lá na faixa dos 26,08. Quem tiver com venda em aberto, stop, no mínimo aí acima da máxima do candle passado, candle de quinta-feira, dos 27,61, já estaria bem posicionado o stop de uma posição de venda em YouTube 4, que está dentro de uma tendência de baixa de curto prazo, observada aqui analisada, avaliada pelo gráfico diário desse papel. Magazine Luiza, sinalização de baixa, voltando não muito forte, mas está voltando aqui a gerar um topinho mais baixo que o topo anterior. Tendência ainda é de baixa para essa ação, não tem nenhum sinal de alta. Se fosse para buscar alguma compra aqui nessa ação, teria que na segunda-feira já superar essa máxima aqui, sendo um pouquinho mais agressivo, porque ainda é uma operação que fica entre as duas médias, né? Abaixo da média móvel lá do gráfico semanal, que tá vendo, dá para ver aqui, que ela bateu e perdeu força. Então, ideal é que essa ação ultrapasse aqui essa região, sai dessa região. Essa operação é um pouquinho mais arriscada mesmo,
de buscar a compra aqui. Tá? Então, o ideal seria essa ação retomar a sua tendência de alta. E realmente, para quebrar toda uma tendência ou estrutura, eu vou muito abordar esse assunto amanhã, juntar essa questão de tendência, o que é tendência, o que é reversão de tendência, e tem agora o Smart Money falando, BOS, BOS, tem CHOCH, então tem isso aí que é a mudança de caráter, de característica da tendência, é tudo basicamente algo semelhante, só mudam os nomes. Eu vou abordar principalmente o que na nossa imersão, que está por trás disso. Tá? Ou seja, na questão do Smart Money, o que está por trás? O que está por trás é onde isso se encaixa dentro da análise técnica em si. Porque está tudo dentro da análise técnica, só que com nomes ali diferentes. Vamos aqui falar, então, de Natura, lembrando, né, quem está comprado aqui, se perder a mínima desse candle, que ainda aumenta a probabilidade de ter algo mais para baixo. Em Magazine Luiza, viés é de baixa, em diferentes prazos operacionais. Natura, tendência de baixa no gráfico diário, perda da mínima dessa região. Como já perdeu essa região de suporte com vários candles aqui, está em cima da região de suporte de topo anterior do gráfico semanal, existe a chance dela gerar um repique. E aí tem essa questão, onde é que tem ali uma região de interesse, seja de vender, de comprar, suporte é um nível que aciona stop ali para quem estava comprado, quem comprou suporte, perdeu aqui essa região, e tem gente interessada em fazer o contrário, como aumenta o número de ordens nessa região, de buscar compra aqui no sentido contrário, ou seja, do rompimento. E aí uma das formas seria, após o rompimento, superou a máxima desse candle, de arriscar uma compra contra a tendência, risco maior, stop aqui embaixo, na expectativa que essa ação possa voltar aqui para testar essa região ou mesmo aqui essa região de topo anterior. Tá? Seria essa alternativa. O fato é que para abrir venda, eu abriria venda aqui, não. Mas se ela ficar aqui, ó, subindo de maneira fraca na próxima semana, com topo descendente, aí me animo para fazer uma venda de swing trade em Natura. MRV3, pivôzaço, pivô, topo descendente, pivô, enfim, ativo dentro da tendência de baixo no gráfico diário. Enquanto não retornar para cima desse nível aqui, continua dentro dessa tendência de baixo, probabilidade maior de poder ganhar ali força para buscar níveis mais abaixo de preço. Fazendo só uma projeção dessa caixinha aqui, ó, para baixo, seria aqui na faixa de R$ 11,17, que vai passar por um nível de suporte aqui dessa região de quase um fundo, né? Uma tentativa de topo, reversão desse topo. Então, ativo aí dentro da tendência de baixa, não vejo alternativa de compra de imediato nesta ação. CSNA3 também dentro da tendência de baixa, depois de ter retomado aqui, ó, tendência de alta, ela foi lá e quebrou essa característica da tendência, ela reverteu essa tendência, gerou aí um pivô de baixo no pregão passado e continua dentro desse pivô de baixo aqui a ação dentro de uma tendência de baixo, um gráfico diário, um gráfico semanal, e pegando o gráfico mensal dela, ó, o que, é que ela está fazendo? Ó, gerou um fundo ali ascendente, já abortou o fundo, então ela vai apontando para poder caminhar para aqui, ó, para essa faixa de preço lá dos 10 pila. Então, cenário negativo aí para essa ação, apesar de poder estar, né? Poder não, apesar de estar em cima da zona de suporte, podendo gerar um repique aí de alta, mas não tem esse sinal ainda na CSNA3. BIF3 deu uma desandada aqui, a BIF3, ela bateu no objetivo de uma compra que eu tinha passado, perdeu força, reverteu o candle que gerou o pivô, e se ela oscilar abaixo desse patamar aqui, ela quebra a tendência, ela reverte a tendência dela de alta. A tendência de alta é de alta, mas esses 3 candles de baixo aqui já dão um indício de enfraquecimento dessa tendência e de uma possível reversão. Quem tiver comprado aí pode deixar um stop ali nos 10,09 nesse papel. Quem tiver de fora, não vejo alternativa de compra, a não ser que ela venha aqui, bata nessa faixa aqui dessa zona de suporte perto dos 10,25 e gera um sinal de alta aqui para tentar pegar algo lá para a região de 2 topos anteriores, lá para a faixa dos R$ 11,25, R$ 11,30. Enquanto isso, nada feito aí para BIF3. SLCE3, gráfico diário, a gente teve um movimento longo para baixo, que ela, basicamente, ela anula a sua tendência de alta, quando ela faz isso aqui, ela quebra ali a sua tendência de alta, e observando aqui, ó, passando essa linha até aqui, ó, olha onde ela bateu. A gente vai abordar muito aí, falar muito a respeito, vamos passar por muitos e muitos gráficos nesse final de semana. Então aqui a gente tem essas médias alinhadas para baixo, tentando reverter esse candle de baixo. O fato é que se ela enrolar mais tempinho aqui assim, depois gerar sinal de baixo, o interesse maior em buscar operações de venda. Se ela voltar a ganhar força aqui para cima e gerar sinal de alta já acima da região, pelo menos dos R$ 41, aí interessaria mais por compra em SLC.
Enat, tendência de alta no gráfico diário, conseguiu retomar sua tendência, fazendo até aqui o chamado pivôzinho de alta, beleza? Só que para entrar comprando aqui nesse nível de preço, com esse rompimento semanal, semana muito boa para o papel, alta forte aí de 11,28%, o interesse maior seria após alguma correção chamado pullback desse movimento aqui de subida. E aí olharia para esses pontos aqui como a região de suporte 14,88 e depois para a região dos 14,30. De 14,88 a 14,30, onde vai passar essa região inteira aqui, ó, topo ali para trás, aqui também, e junto com a média, nessa faixa aqui de preço, se o preço voltar aqui gerar sinal de alta, aí sim interessaria por compra de swing trade em Enat 3 devido à sua tendência de alta de curto prazo. Por outro lado, PFRM3 subiu, estava em tendência de alta, voltou, perdeu aqui a região de suporte, foi lá bater, está se recuperando, no entanto, se perder essa mínima aqui no pregão, no próximo pregão, possibilidade de trabalhar numa venda de swing trade em cima dessa ação. Só interessaria por compra mesmo se a ação der algum indício não, gerar sinal de alta acima dos R$4, abaixo, o interesse maior seria trabalhar mais na venda em PFRM3. E a Auri3, que está dentro de uma tendência de baixa no gráfico diário, topos e fundos descendentes, tentando subir, batendo em zona de resistência, fundo aqui anterior, aqui ó, testando o fundo anterior, gerou um sinal de baixo, nada ainda muito relevante, que é de definição, fechamento na segunda abaixo dessa média móvel de 10 períodos, nova mínima, possibilidade de vendas, tentando pegar uma entrada a favor da tendência, a favor de um movimento de impulsão aí de baixa. Para reverter essa tendência e criar um viés mais positivo, precisa romper essa máxima aqui por volta dos 14,30, perto dos 14,30. Para aí sim fazer mais, buscar planejar a operação de compra. Dá para olhar pelo gráfico semanal que eu estou querendo mencionar, olha só, aqui essa região como é importante, ó. Então, se voltar para cima desse nível de preço que eu acabei de mencionar, oscilar acima dos 14,30, depois passar a gerar sinal de alta acima dos R$14, ok para compra em Auri 3. Abaixo dos 14 pila, um foco um pouquinho maior de venda nesse papel. É isso, amigos. Muito obrigado aí por sua valiosíssima atenção nessa análise de fechamento. Desejo a você aí um excelente final de semana. Se você estiver junto aí nesse final de semana comigo, nos encontramos aí amanhã a partir das 9 horas na nossa imersão aí de análise técnica. Um grande abraço e até a próxima.